Olá, queridos, graça e paz. Meu nome é Rafael Marques, sou um dos pastores auxiliares da comunidade cristã Recomeçar. Estamos aqui em mais um Restaure Podcast, que é um canal de comunicação do Ministério de Homens da comunidade cristã Recomeçar. Nós estamos aqui quinzenalmente trazendo aqui convidados especiais para que possamos falar de temas e assuntos que possam edificar você, homem, e também toda a sua família. O tema de hoje é um tema bastante interessante que nós queremos falar objetivamente para os homens solteiros, mas também para os pais que estão preparando seus filhos para o casamento. O tema de hoje é antes de dizer sim. O que nós temos que considerar, o que nós temos que pensar, os desafios do tempo presente, para aqui os jovens, que estão pensando em casar, o que eles têm que considerar. E eu trouxe uma palavra aqui para que a gente possa meditar e contextualizar a nossa conversa, que está em Eclesiastes capítulo 4, a partir do versículo 7, que diz: Observei outra coisa que não faz sentido debaixo do sol. É o caso do homem que vive completamente sozinho, sem filho nem irmão, mas que ainda assim se esforça para obter toda a riqueza que puder. A certa altura, porém, ele se pergunta: para quem trabalhe? Por que deixo de aproveitar tantos prazeres? Nada faz sentido, e é tudo angustiante. É melhor serem dois do que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro o ajuda a levantar-se. Mas quem cai sem ter quem o ajude está em sérios apuros. Nós estamos vivendo uma era considerada da pós-modernidade, onde que tantos desafios, têm sido colocados diante dos homens e também das famílias, e tomar a decisão de se casar é um dos maiores desafios. E nós, como igreja, nós precisamos estar atentos àquilo que a membresia, principalmente os homens que serão os futuros líderes, os chefes de família precisam entender, compreender pela palavra, para que, não por uma decisão equivocada ou por medo dos homens, ele tome uma decisão precipitada ou ele deixe de tomar uma decisão acertada. Aqui, Salomão escrevendo em Eclesiastes, ele nos fala que homens que eles desejam trabalhar apenas para si mesmos, construir prazeres, patrimônio para si mesmos, eles chegam a uma determinada altura da vida e entendem que fazer única e exclusivamente para si é angustiante, é correr atrás do vento, é perder tempo. Por quê? Porque um dos principais fatores existenciais do ser humano que o traz contentamento é ele viver pelo próximo, é ele investir no próximo, é ele servir o próximo. E uma das maiores bênçãos que nós, como homens, temos é o privilégio de constituirmos família. Temos a oportunidade de se casar com uma mulher e nos entregarmos, nos doarmos por ela e também investir na vida dos nossos filhos. Então fica com a gente que nós vamos bater um papo sobre esse assunto e nós convidamos aqui um casal muito especial para nós como igreja e eu vou pedir que eles mesmos possam se apresentar. Aleluia! Amém. Amém. Aleluia. Quem é você, meu irmão? Deixa os irmãos te conhecerem, fala um pouco de você, quem é você. Graça e paz, irmãos, vocês que nos escutam aqui. Eu sou o Felipe Amaral, casado com a Carla, vai fazer 17 anos. Temos duas filhas lindas, preciosas. A Emily, que está fazendo 13 anos, a Alice, de 10 anos. E nós estamos caminhando aqui já com o Ronaldo, né, na Recomeçar, tem cerca de 9 anos. E nós trabalhamos também com os noivos, trabalhamos com casais aqui na igreja, tem cerca de 8 anos já. Acrescentar? Meu nome é Carla, como já foi colocado aqui, né. Iniciamos aqui na igreja mais ou menos há 9 anos, como o Felipe falou, e começamos aqui apenas com o intuito de crescer realmente espiritualmente, né, no conhecimento da palavra, sem pretensão alguma de assumir algum ministério, estar à frente de alguma coisa, até que um determinado dia, né, Deus nos trouxe, né, essa missão através do pastor Ronaldo, mas creio que foi Deus mesmo que nos colocou à frente hoje do que estamos, né, do curso de noivos, ajudando alguns casais, nessa missão aí. Estamos aí para acrescentar, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. É sempre bom estar compartilhando, né, contribuindo aquilo que Deus mostrando o que Deus tem feito, né, está fazendo no nosso meio. Então obrigada. Amém, glória a Deus. É um prazer, ter vocês aqui. Felipe e Carla, assim, eu, sou desconfiado se for poder falar do casal, porque são amigos pessoais, amigos íntimos da minha casa. E é um casal referência nessa igreja que tem muita experiência para poder trabalhar com os casais, são referência também para famílias. E eles lideram um trabalho com os noivos já há 8 anos, né? Visto mais esse trabalho.
E eles têm bastante bagagem para poder falar para você, homem jovem, solteiro, ou para você, pai de família que está aí preparando sua filha ou seu filho para o casamento. Então, queremos aqui fazer algumas perguntas e eu vou dar para eles a oportunidade para que eles possam falar aquilo que eles entendem. Felipe, uma coisa importante, cara, que eu gostei de destacar antes de fazer a pergunta, é algo que você sempre fala quando você faz a apresentação dos noivos nas formaturas, né? Uhum. As pessoas elas fazem cursos para poder aprender uma profissão, fazem uma faculdade para poder ter uma vocação, uma profissão, mas às vezes não se preparam para aquilo que é o casamento, que é, na minha opinião, a segunda decisão mais importante que uma pessoa toma na sua vida, Perfeito. né? E para você e para Carla, assim, individualmente para vocês dois, o que que vocês têm visto, assim, como a principal dificuldade que esses jovens que só chegam para vocês para fazer o curso têm enfrentado nas suas próprias vidas antes de dizer sim? Cara, eu vou falar um pouco da parte dos homens, que eu vejo que a maioria dos jovens que chegam, meninos que chegam, eles já começam errado no sentido de que talvez o berço deles, a criação deles, talvez não foi uma criação cristã, não tinha fundamentos, princípios bíblicos, e talvez por falha dos pais dele, não criaram nele uma identidade de homem capaz de servir. A Bíblia tem aquele versículo, quando eu era menino, falava com menino, agia com menino, pensava com menino, hoje sou adulto. E, infelizmente, nos jovens hoje, continuam agindo como menino. Não crescem. Mas muitas das vezes eu vejo isso consequência do pai, da mãe. A mãe, às vezes, muito carente, muito sem ter o marido presente na vida dela, começa a depositar a carência dela naquele filho. E a mãe começa a amar aquele filho demais. E aquele filho talvez cresce mimado, cresce um menino suprido de todas as coisas, não dá a cara às tapas, não arregaça as mangas e vai à luta, né? Porém, chega a idade em que ele se apaixona. E aí ele quer se casar. E aí ele casa, porém ele continua sendo aquele menino. Então, muitas das vezes eu vejo que o problema vem um pouco de trás da formação. Mas isso não é desculpa para que ele continue agindo como um menino. Está na hora dele virar um homem de verdade e começar a agir como um homem. Isso é uma das maiores coisas que a gente percebe quando a gente trabalha com casais, principalmente os jovens. Entendeu? Entendi. E na sua leitura, Carla, você percebe assim, que as meninas têm alguma dificuldade? O que você entende nesse sentido? Então, hoje que a gente percebe também, assim, um contexto, né, falando especificamente para as meninas que eu vejo, muito impacto tem a vida, a referência dos pais nessa formação, nesse incentivo para o casamento dos filhos, Certo. né. Então, assim, hoje muitas moças não têm mais aquele sonho que antes era das meninas, de se casar, de encontrar, né, digamos, o príncipe, o marido, por causa da vivência dentro de casa mesmo. Sério? Então hoje, eu como mulher, exemplo, cresci num ambiente que meu pai desrespeitou sempre a minha mãe, agrediu minha mãe às vezes com palavras ou fisicamente, ou era um homem adúltero, né, que eu vi, cresci num ambiente que vi a minha mãe tanto sofrer, eu não quero um casamento, porque na minha cabeça, às vezes inconscientemente, eu acho que vai ser da mesma forma. Sim. Então, às vezes, muitas meninas estão desacreditadas em família, em casamento, por falta de referência dentro da própria casa, né? E não acreditar que pode encontrar um homem realmente de Deus Sim. e que não significa que irão passar pela mesma experiência, né, que viveram seus pais, mas que podem ter uma vida realmente no propósito de Deus, um casamento diferente daquilo que viveram. Então hoje, às vezes, né, não tem tanta expectativa no casamento, no marido, por causa da vivência errada dentro de casa, né, pela falta de um exemplo mesmo. Entendi, entendi. Bom, considerando que vocês pontuaram, eu acho assim que as outras dificuldades elas são muito menores comparadas a isso, né? Porque o que nós aprendemos, né, na nossa primeira infância, na adolescência, em casa, determina a lente, né? Uma das coisas que vocês falam muito no curso de ensino gigantes também, que é um trabalho que vocês desenvolvem aqui na igreja, que as pessoas acabam tendo algumas lentes e com essas lentes elas vão enxergando a vida e interpretando o mundo que é a certo, né? E olha que coisa perigosa. É, é uma estratégia sutil do diabo que consegue, através de uma paternidade equivocada, comprometer o destino futuro dos filhos, né? Eu, como pastor, tenho percebido que é uma leitura profética que eu tenho, tá? Isso não reflete a totalidade de todas as igrejas, mas principalmente aqui em Contagem, onde nós estamos, eu percebo que nós estamos vivendo um tempo semelhante ao tempo de Juízes,
que é um tempo onde Deus levanta homens e mulheres pontuais para trabalhar um resgate de um povo de uma idolatria, de um povo debaixo de uma opressão. Eu, né, eu descobri, né, através do relacionamento com o corpo de Cristo, que eu tenho essa vocação do ensino, na área do mestre e tal. Então, para mim, meu sonho é que a igreja seja um ambiente de ensino, sabe, cara? Só que eu tenho percebido que a igreja hoje ela precisa ter essa principal característica de resgate, de estender as mãos para poder ajudar quem está assim, literalmente no fundo do poço. O que você diz para mim é muito sério. As meninas estão perdendo esse encanto pelo casamento, o sonho, o desejo de encontrar aquele rapaz que vai completá-la para a vida. Entende, Felipe? Mas você vê você está falando com relação ao tempo de Juízes, né, com a sua leitura profética. Você vê isso como uma falta de homens que não assumem papel ou de fato é Deus que estabeleceu esse tempo para que se levante homens e mulheres? Eu vejo que primeiro é o problema que acontece. O diabo entrou, conseguiu remover a conexão entre as gerações. Uhum. Os pais não estão sendo intencionais na educação dos seus filhos, preparando seus filhos para o futuro. E acaba-se que os filhos eles têm que aprender a ser homem primeiro, aprender a ser uma mulher bem resolvida primeiro, para depois se casarem. Mas o que que a gente percebe? Não sei se vocês têm essa leitura. Quando eles vão para o curso de noivos, vocês os preparam para não entrar de maneira totalmente errada, né? Que as pessoas possam aprender a maneira correta. Mas muitos jovens estão se casando para fugir de um lado disfuncional, para encontrar um ambiente que esse é o meu lar, é a minha casa, aqui vai ser do meu jeito. Mas é uma coisa básica assim, para a gente poder discernir. Se eu não sou bom como indivíduo, como eu posso viver a dois? É, Faz sentido? faz sentido, faz sentido. A gente diz muito, né, sobre ser solteiro e dos sentidos da palavra solteiro na Bíblia é ser completo. Então, muitos acham que eu não tenho ninguém, eu sou solteiro. Não, você é solteiro quando você é completo. A Bíblia quer dizer que quando você é solteiro, quando você é completo, aí sim você pode se casar. Então, muitas pessoas pensam: vou encontrar a tampa da minha panela, a outra metade da minha laranja. Quando na verdade não existe isso. Você pode se casar porque você não vai depender da felicidade do outro, da condição do outro, do status do outro para ser feliz. Muitos homens, muitas mulheres casam-se com o intuito de fazer o outro feliz ou de ser feliz. É óbvio que todo mundo que casa quer ser feliz. Mas o propósito do casamento, segundo a Bíblia, não é isso. Você se casa porque você é completo. Agora, porque você é completo, você pode se casar com outra pessoa completa e junto vocês dois cumprem o propósito do casamento. Certo. Então, assim, para os jovens casais, né, o que a gente diz é: não pode usar de desculpas sociais. Eu tenho um problema com meu pai, eu tenho um problema com minha mãe, eu tô ficando velho dentro de casa, minha noiva mora longe demais da minha casa, vamos casar que a gente resolve esse tipo de problema. Não, vocês só estão mudando o problema de lugar, vocês vão continuar com o problema. Certo. Então se tornem solteiros, ou por igual, se tornem completos, então vocês podem se casar. E esse tornar-se completo, eu acredito que sozinho eles não conseguem, né, cara? Porque é um desafio gigantesco, né? E como igreja, eu percebo assim, tem muitas coisas que a igreja coloca à disposição para que as pessoas possam crescer, ser edificadas, mas eu acho que o povo não está entendendo tudo que a igreja coloca como ferramenta e não aproveita. Ontem mesmo, eu estava conversando com o pastor Ronaldo sobre isso. Por exemplo, um trabalho muito bom que nós temos aqui que é o de casa em casa, né? O de casa em casa, ele tem esse objetivo de receber as pessoas, de acolher as pessoas, ajudar as pessoas a se conhecer, se identificar no corpo de Cristo e dar um destino, uma posição para a pessoa se conectar dentro da igreja. Mas não é a totalidade das pessoas que querem se conectar. Eu tenho percebido que algumas pessoas, elas vêm na igreja com a expectativa de resolver um problema específico. Resolveu aquele problema, ela perde aquela intensidade de comunhão com o corpo de Cristo. Eu vi uma coisa importante na semana passada que me chamou muita atenção. O instrutor bíblico ele disse o seguinte, que é na unidade com o corpo de Cristo que nós temos a formatação da nossa identidade espiritual. Então, para que eu possa crescer espiritualmente, eu preciso da comunhão com vocês. Cara, e quantas vezes, né, a gente caminhando junto, a gente não se ajuda, a gente não consegue entender o nosso papel. Então, assim, para esses jovens que hoje estão em crise, caso no caso, perseveram nesse relacionamento ou não, vocês acreditam que muitas das crises é porque a pessoa individualmente só está em crise consigo mesma, cara? Eu acho que isso com certeza né, a gente tem que considerar muito, porque como você falou,
para entrar no casamento, a pessoa tem que estar muito bem consigo mesmo, se sentindo completo, e como você disse, é impossível a gente conseguir isso por nós mesmos. Então isso só é possível realmente em Deus. Só Deus é capaz de nos completar, de nos satisfazer por inteiro. Porque muitos casam e se frustram logo de início de casamento porque depositam toda a sua expectativa no outro. Acho que ele vai me realizar, eu acho que ela vai me satisfazer, acho que ela vai preencher aquilo que me falta, ou ele, e aí se decepciona, porque criou expectativas erradas, né? Colocou no outro um peso, algo que só Deus pode suprir. Então, para entrar para o casamento, primeiro você tem que estar bem em Deus, né? Como o Felipe falou, completo, né? Realizado, feliz, né? Só Jesus pode fazer isso, né? Em uma pessoa, para você poder compartilhar com o outro a vida a dois. E os dois se complementarem, construírem, conquistarem, né? Nessa caminhada juntos. Mas em casamento não é para esse propósito. Ah, não, algo me falta, vou casar porque aí eu vou me sentir realizado. Tem muitos que estão casados se sentindo só, né? Então o casamento não resolve esse problema da solidão, né? Então agora não, muitos estão solteiros, mas estão felizes, estão bem em Deus, prontos para poder compartilhar a vida com outra pessoa nessa caminhada. Então isso tem que ser considerado, né? Para a pessoa não entrar com um propósito errado para o casamento, com uma expectativa errada, né? E aí acaba sendo infeliz por causa dessa frustração aí, né? Como consequência disso. Faz sentido o que você está dizendo. E sobre isso, Felipe, o que você tem a dizer? Eu assino embaixo. Eu concordo. Acho que ela foi completa nisso que ela está dizendo. Pode seguir. Vou fazer uma pergunta importante para vocês aqui, dentro do contexto que vocês trabalham. Qual é o propósito desse ministério dentro das igrejas? O que vocês têm em mente quando vocês iniciam um trabalho no curso de noivos? O que vocês querem promover? Aquilo que você falou logo no início, né? Que muitos, para poder exercer uma profissão, o que a pessoa faz? Ela precisa se especializar, estudar, aprofundar naquilo, para ser um bom profissional na sua área. Todo mundo faz isso, né? Se dedica. E para o casamento, muitos entram de qualquer maneira, não se preparam, né? Então, o intuito do curso de noivos é trazer realmente os fundamentos para o casamento. Quais são os princípios de Deus para o casamento? Porque pensa, se Deus ele instituiu a família, né? Ele é um Deus tão justo, tão bom, tão perfeito, que não simplesmente, ó, cria a família, vai lá, homem e mulher, se une e vamos ver o que vai dar. Não. Ele deu todas as instruções, né? Ele deu todas as diretrizes para o casamento fluir bem. Então, muitos casais sofrem no casamento, no casamento não dá certo, por quê? Por falta de conhecimento, né? Porque Deus já instruiu, na palavra dele tem instruções para o homem, no seu papel como marido, tem para a mulher no seu papel como esposa, tem para o casal no seu papel como pais, como eles devem agir com os filhos, tem para os filhos em relação aos pais. Então tem toda, né, uma lei do casamento, instruções de Deus para eles fluírem como família. Só que muitos sofrem por falta de conhecimento, porque não buscam esse conhecimento, né? Não tem interesse ainda em saber. E aí depois, quando, né, a confusão tá lá no casamento, os atritos, os conflitos, aí bem tentar procurar uma ajuda, né? Uma coisa que poderia já ter sido instruído lá atrás e evitado muitos problemas. Remediar. Naquele que a gente fala, né? O conserto para qualquer coisa, o custo disso é muito mais alto do que uma manutenção preventiva. Então é muito melhor você ter o cuidado logo de início, que você esperar o negócio estar já indo por água abaixo, pra você poder procurar um conserto. Agora, o que eu faço no casamento? Tá em tudo as ruínas, o que eu faço para poder recuperar isso? Você poderia, desde o início, já estar trabalhando naquilo, dentro, né? Porque vai vir as lutas, vai vir os atritos, isso não é fato, ninguém está isento disso. Mas quando a gente conhece, quando a gente entende, né, qual são os planos de Deus, o princípio, aquele que ele determinou, aí você consegue caminhar de uma forma mais fácil, né? Em questão de abrir mão, de perdoar, de ceder, de amar, né? Entender o espaço de cada um. Com a compreensão certa, nós somos os esperançosos, né, do trabalho com o outro, né? Felipe, uma coisa importante, dentro do currículo que vocês colocam ali para ensinar para os noivos, né? Quais aulas ou qual aula que causam mais assim impacto na vida daqueles que estão aprendendo? Que vocês percebem assim que mexe de fato com a vida deles, ao ponto às vezes até de causar uma crise assim no casal. Que às vezes acontece, né? Sim.
Deixa eu complementar só o que a Carla falou, que eu estava pesquisando aqui um versículo, em Lucas 14. Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar, para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. A gente cita esse versículo no curso de noivo, porque muitos casam na paixão e vamos casar, vamos casar, vamos casar, casa, mas nunca calcularam o custo, o preço de um casamento. Não apenas financeiro, mas tudo aquilo que envolve da pessoa, de amadurecer, de abrir mão de muita coisa. Certo. Então, a pergunta inicial era o que o curso pretende para as igrejas, né? É levar os homens e as mulheres a refletirem sobre o custo de um casamento. E isso entra nessa pergunta que você fez agora. Qual é aquela aula que mais impacta? A gente tem de testemunhos de outras pessoas que fizeram cursos de noivos em outras denominações, quero citar, dizendo que o curso é muito brando. Eu, no primeiro dia, eu faço mais um terrorismo, tá? Algo que vai te esperar, você jovem que está ouvindo aí, que é que nós não precisamos dar motivo para eles casarem, porque eles já estão ali para isso. Eles vieram fazer um curso de noivo porque estão motivados a casar. Eles estão se amando, eles estão apaixonados. Do contrário, nem fariam um curso de noivo. Então, o que a gente quer no curso de noivo é mostrar para eles as dificuldades. Então, qual o tema que gera a maior dificuldade? Um dos primeiros temas que pega muito que a gente fala, vocês têm que conversar sobre o passado de vocês. E por mais que a gente ouve assim, não, a gente já conversou. Ou então alguns viram e falam assim, não, a gente decidiu que a gente não quer falar do passado, porque a gente tem uma vida de casal agora, então a gente pôs um ponto final no que aconteceu lá atrás. Não, não é. Normalmente é uma pessoa, um lado, que tomou essa decisão e impôs para o outro cônjuge. Sei. Então, assim, já começa pegando nisso. Quando a gente vai falar de aliança, que tem que abrir mão, que é um compromisso eterno, que a pessoa já pensa, poxa, peraí, quer dizer que se eu for traída, ou se eu trair, eu tenho que continuar? É um tema que gera discussão. Quando a gente vai falar de papéis também, muitas mulheres que foram criadas pelos pais como pelas mães, às vezes, quer dizer, pelos pais, né? E são projetadas, onde o pai era o cabeça da casa, não tem nada de errado nisso, mas a mãe, por ser uma mãe muito omissa, muito ausente, ela pega o pai dela como uma figura a ser seguida. Então ela toma sobre ela aquelas responsabilidades que não é dela. E aí ela encontra aquele primeiro homem que eu falei lá atrás, que foi criado e mimado pela mãe, casa com esse homem mimado pela mãe, e ela vendo o pai dela tomando toda atitude, ela espera que aquele marido, aquele noivo dela tome toda atitude, ele não toma toda atitude, então ela assume um papel. Então quando a gente fala de papel, fala, mulher, você tem que se comportar assim. Homem, você tem que se comportar assim. Certo. Isso choca bastante. Então são talvez esses 3 temas e finanças. Agora eu já vou falar um outro termo que você não citou, favor. que eu percebo que é da realidade que eles estão vivendo no momento, que é a aula, por exemplo, de santidade, que é aquele, né, eu ia até dar um recado para os noivos, não, acho que não vai chegar não vai estar transmitindo, que amanhã a gente tem uma aula em relação a isso. Porque hoje a gente tem que trazer o esclarecimento, né, que o nosso corpo, ele não é para imoralidade, né? Deus criou o nosso corpo para santificação, honra. Então é muito importante a gente tratar isso, a questão da pureza mesmo. Entendi. Porque se essa pessoa ela não tem a consciência mesmo, né, um compromisso com Deus, o entendimento do que Deus espera em relação a isso, porque isso significa andar totalmente na contramão do sistema hoje, Sim. na contramão do mundo, porque hoje isso é o natural, né? O natural, você não precisa se guardar, você tem que experimentar antes, tudo é liberado, tudo é muito livre, a pornografia tá aí, você não precisa ir atrás para buscar, porque ela está vindo até você, porque tudo, o acesso é muito liberado, muito, né? Basta um clique ali, já te direciona para vídeos impróprios que você não estava nem buscando, nem querendo, mas te induz a isso. Então, isso está muito ao nosso acesso, né? Então, assim, você trazer para os jovens, né, a importância de se guardar, né? Que Deus criou sim o sexo, mas isso é para o casamento, né? O que a gente ouve hoje, né, no mundo é totalmente o contrário disso. Então, isso é uma aula que todos ficam caladinhos, em silêncio. É a aula menos comentada, porque não é uma aula com o intuito da gente
trazer constrangimento para ninguém, expor ninguém, não é isso, mas trazer de fato a instrução para que eles entendam que isso não é algo assim que Deus determinou, isso é um castigo para mim, que eu tenho que me guardar agora, não é tão difícil, por que que eu tenho que fazer isso? Mas entender o propósito maior, porque o benefício que você vai desfrutar disso lá na frente no casamento. Então é algo que você abre mão agora, que você espera agora, em obediência a Deus, mas entendendo o propósito, aquilo que você vai ter como fruto lá na frente na sua vida como casal, né, casado. Então é uma importância muito grande trazer isso para eles, a realidade de hoje, né, porque muitos não entendem, não têm esse entendimento até então, né, da importância que Deus dá a isso, né, da santidade, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né, então isso aí é algo que a gente traz com clareza para que eles tenham esse entendimento e a partir de então toma a decisão daqui para frente, como será nosso comportamento. Não importa como viver até hoje, mas a importância não, como que nos posicionar daqui para frente tendo esse entendimento. Aí agora a responsabilidade de cada um. Foi passado a instrução, agora cabe a cada um se posicionar entendendo aquilo que eles vão desfrutar, né, aquilo que eles vão colher, né, como consequência, pelas suas escolhas. Entendi. Então é uma aula que pega também bastante. Felipe, voltando a um ponto que você disse a respeito da importância de se falar a respeito do passado, né, de cada um dos noivos, futuros cônjuges, né? Da sua experiência pastoral, né, pelo ofício que você exerce, por que que você acredita que é importante colocar os pingos nos is, os traços nos t's, né, trazer ali o que a pessoa foi até ali para que o outro conheça a pessoa em toda a sua trajetória? Por que que vocês acreditam que seja importante? Aí entra um pouquinho de cosmovisão com relação até à lente que você vê isso, né. Justo. Eh, a verdade é que o diabo, o acusador, ele não tem um poder sobre a sua vida. Ele tem uma legalidade sobre a sua vida. E quando a pessoa vive no pecado ou escondendo algo de errado que ela fez e não confessa, ela dá legalidade para que o diabo possa agir. E eu costumo até falar isso com os noivos. Cara, confessa em tudo, abre o jogo. Isso faz parte até, trazendo um pouco de cosmovisão, da vida cristã. Né? Se confessarmos os nossos pecados e deixar, então, ou seja, é necessário confessar. Não é eu levanto a mão, aceito Jesus e pronto, minha vida mudou. Não. Se você traficava, a droga está lá na sua casa. Se você era um sequestrador, o sequestrado está lá no cativeiro. Você tem que mudar, você tem que tomar uma postura de vida diferente. Trazendo para o nosso tema, né, os noivos. Se vocês não confessam os pecados praticados nessa área, seja com a sua namorada, seja com namoradas passadas, relacionamentos passados, mas tentam entrar agora num novo relacionamento, o diabo passa a ter munição para acusar você diante de Deus. Assim, imagina o diabo chegando para Deus: olha, seu filho está se casando, mas você viu o que ele fez com tal pessoa? Como ele fraudou aquela pessoa? Como ele se prostituiu com ela? E Deus vai falar: é verdade. Agora imagina Deus virando e falando assim: não, é verdade. E ele confessou, ele se arrependeu, ele mudou. Você tem algo novo contra meu filho? Porque esse pecado já está perdoado. Por esse daí eu já perdoei ele. Tem algum pecado que você ainda não se apossou na sua vida de noivo, de namorado? Algum perdão, desculpa, pecado não. Não tem algum perdão que você ainda não tomou posse na sua vida? Porque qualquer tipo de pecado já foi perdoado na cruz. Basta você tomar posse dele. E como é que eu tomo posse dele? Confessando os meus pecados. Então, esmiuçando isso com a sua futura noiva, com a sua futura esposa, o diabo passa a não ter essa munição contra a sua vida. Entendi. E eu costumo dizer até que o diabo vai fazer tudo para dar certo agora. Porque se acabar, tá acabando um namoro, tá acabando um noivado. Agora imagina um casamento. Imagina acabar um casamento. Imagina acabar um casamento com filhos. Quanta desgraça vai ser maior do que simplesmente terminar um namoro ou um noivado. Entendi. Falar sobre essa questão da intimidade sexual é um assunto assim, muito delicado na atual sociedade, porque existem muitos tabus, né? Mas nós, como cristãos, a gente precisa defender aquilo que a gente acredita. Não é uma questão de ser moralmente ético, não é sobre isso. É mais profundo do que isso. Eu entendo assim que a santidade ela é uma cerca de proteção. Quando você se dedica a viver debaixo dos princípios e dos fundamentos bíblicos, nós somos protegidos e guardados por ele. Por exemplo, se a sociedade atual hoje preservasse esse princípio de entender que o sexo ele é para o casamento,
para o casal, nós não teríamos estupros, nós não teríamos filhos bastardos, nós não teríamos o quê? Abusos sexuais, nós não teríamos a indústria da prostituição que existe sim toda uma questão de contaminação social, sim existe esse problema sério, né? Mas você já parou para poder pensar quantas mulheres e homens são explorados pela indústria da pornografia? Sim. Eu não tenho aqui o registro exato, mas eu me lembro que certa vez, numa entrevista, alguém disse que a indústria da pornografia estava faturando mais que o Hollywood. Entende? Então, ou seja, é algo absurdo para entender assim, como que a sociedade está se perdendo, né? E quando você está falando sobre essa necessidade das pessoas confessarem, eu entendo o seguinte, Felipe: se eu não confesso um pecado, pode ser que eu nem identifique aquilo um pecado, que foi um erro. Eu posso repetir esse ciclo, sabe, cara? Dentro do casamento. O fato de você não identificar não significa que não é um pecado. Você está vivendo no pecado mesmo sem identificar. Sim. E isso é muito sério, porque existem alguns problemas de moralidade sexual que algumas pessoas se carregam, que não foi uma coisa que começou dela mesma. Começou com o abuso sexual que ela teve na escola, ou na faculdade, ou talvez dentro da própria casa, né? Com as pessoas mais próximas, mais íntimas daquela pessoa. O maior percentual de abuso sexual com as crianças e adolescentes é dentro da própria casa, com os familiares e parentes e amigos, né? Então, por exemplo, eu li um livro, se eu não me engano, no ano de 2009 para 2010, do Steven Gallagher, No Altar da Idolatria Sexual. E ele conta um caso, olha que coisa terrível. Uma moça que ela cresceu sem a presença da mãe, a mãe morreu muito cedo, e ela foi criada pelo pai e pelos irmãos. Ela foi abusada pelo pai e pelos irmãos. E aí, foi na primeira infância dela, aquilo, cara, acabou se tornando uma coisa cultural comum para ela. Aí ela foi abusada na adolescência, na juventude, e ela entendeu, né, que a maneira de se relacionar com a figura masculina tinha que envolver sexo. Até que ela conheceu a Cristo. E esse padrão foi quebrado. É onde que eu entendo que a gente está vivendo hoje, tendo esse contexto profético semelhante aos dias de juízo, cara. Que a gente precisa entender que muitos dos pecado é pecado. Ok, Felipe? Tô passando pano pra safado, você lembra disso, tá? Pecado é pecado. Mas para algumas pessoas, elas são resistentes em abrir mão de determinados pecados que para elas é um padrão de vida. Virou natural. Entende? Para algumas pessoas, o álcool é uma fuga, a droga é uma fuga, o excesso de trabalho que prejudica o relacionamento com a família, para eles está totalmente certo, porque foi o que eles aprenderam. Então, nós como igreja, a gente entender que nós temos que ser intencionais em resgatar a pessoa da sua dor, do seu estado de pecado, ele faz parte desse pacote também confrontarmos o pecado. Faz sentido? Perfeito. Então, assim, nós precisamos ser como igreja ali, esse ambiente onde que as pessoas elas podem, como aquela mulher pecadora que foi jogada com um pedaço de carne qualquer diante de Jesus, se eu não me engano em João 8, né? Aonde que Jesus ele não julgou aquela mulher como aqueles religiosos queriam julgá-la, apedrejando ela, né? Nós entendemos teologicamente que Jesus ele pôde liberar sobre aquela mulher perdão porque ele estava já premeditando que ele iria levar sobre ele a condenação daquela mulher pelo pecado que ela cometeu, né? Então Jesus disse, nem eu tampouco te condeno, mas a gente deixa de citar uma coisa importante, né, Felipe? Jesus também diz, vá e não peques mais. Então a santidade, ela é uma preservação da vida. Ela é quando o homem, né, quando um jovem, ele preserva a noiva dele, né, ele está fazendo o quê? Ele está honrando a vida daquela mulher. Então, quando a jovem também, ela preserva o seu noivo daquele relacionamento sexual fora do casamento, ele está honrando a pessoa para não defraudá-la. Isso é muito importante, né? E, então, se uma pessoa não se arrepende desse pecado e vai para o casamento dessa prática pecaminosa, isso é uma porta, como você diz, de fidelidade espiritual, que pode abrir outros pecados até maiores dentro do casamento, né? Sim. Que pode se postergar também da vida dos filhos, não é verdade? Com certeza. O pecado por ignorância não é um pecado menor do que o pecado pela desobediência. Talvez a consequência sim. Talvez essa pessoa cresceu, como você citou, a criança sendo abusada e na sua infância, na sua adolescência, e acha que isso é o normal, é o padrão de vida. Isso, ela foi criada ali dentro, não faz parte da natureza dela, mas é um meio em que ela estava, Certo. e ela tomou aquilo como normal. Continua sendo pecado. Ela não sabe que aquela ignorância dela faz pecar, porque existe uma outra forma pela qual Deus vai tratar. E o que eu quero dizer não é bancando o crente sendo
igrejeiro, mas apenas conhecendo a Cristo, você de fato vai se relacionar de forma correta. Não só com seu cônjuge, mas com seu irmão também. Você não só deixa de desobedecer, como para de pecar pela ignorância. Não é porque eu não sabia que eu não podia fazer sexo antes do casamento. Nunca me foi dito isso. Que você não vai pagar um boleto por isso. A conta chega. Sim. Então, assim, quando você vem a Cristo, quando você se relaciona com Cristo, eu não estou dizendo de igreja, estou falando uma vida cristã, uma vida diante do Senhor. Você passa a entender como Deus trata o casamento, como Deus trata os relacionamentos. E tem até um livro que eu queria recomendar, se chama Relacionamento de Aliança, do Escher Intrader, é um judeu, e ele fala muito disso, da forma como devemos nos relacionar, não apenas como casal, mas como pessoas e esse relacionamento para com Cristo. A nossa cultura é muito fraca sobre o tema aliança, né? Demais, demais. Foi o primeiro livro que eu consegui ler numa profundidade tamanha, que hoje, para você ter ideia, esse livro demorou 10 anos para ser traduzido. O Escher escreveu em inglês, mas o Harold da Impacto Publicações estava me contando a história do livro. E ele falando assim que a profundidade do escrito era tão grande que o escritor não aprovava a tradução. Então ele ficou traduzindo, e falou assim, não é isso que eu estou dizendo, não é isso que eu estou falando. Que além do livro, foi lançado um curso de 1 ano em cima do livro, para o entendimento da profundidade do que é a aliança diante do Senhor. Qual que é o nome do livro? Relacionamento de aliança. Escher Intrader, Impacto Publicações. Você falando do Harold, né? ele mesmo. Sim. Ele mesmo. Ok. Felipe, uma última pergunta aqui, que eu acredito que ela é muito importante. Atualmente, nós temos percebido que os casais eles têm demorado mais tempo a tomar a decisão de se casar. E isso em comparação com aquilo que era a cultura das décadas das gerações passadas, né? Por que vocês acham que isso tem ocorrido? Por que o jovem tem demorado a tomar essa decisão de se casar e assumir o matrimônio? Ó, em cima disso, eu estava até ouvindo uma ministração essa semana que ele apresentou uma estatística recente que as pessoas estão demorando mais tempo a se casar, esse que você colocou aí. Então, se casando menos e estão ficando menos tempo casadas, né? Uma estatística até não boa, né? A vida da igreja, mas de forma geral isso que tem acontecido, que a gente tem percebido. Então, se antigamente, como você colocou, as pessoas se casavam muito jovens. Então, às vezes com 18 anos, ou às vezes nem isso, já estavam se preparando para o casamento, porque o intuito era formar família, criar filhos, e então, a partir de então, nós dois juntos, como casal, vamos conquistar as nossas coisas, né? Seria realmente ter uma vida a dois, né? Conquistar os nossos sonhos, nossos planos juntos, né? Isso que era a visão, né? Antigamente. Agora, hoje que a gente percebe muito, não. Essa sociedade moderna do individualismo, do eu muito focado, né? Então, assim, primeiro são as minhas conquistas, né? Primeiro é a minha satisfação. Então, assim, a gente vê muito, não, eu tenho que estudar primeiro, eu tenho que me formar primeiro, eu tenho que me profissionalizar antes do casamento, eu tenho que ter um emprego bom antes de casar. Então, a gente pensa em muitas coisas, muitas conquistas que primeiro eu tenho que adquirir, primeiro eu tenho que fazer e o casamento vai ficando para depois. Então, assim, o que a gente, né, tem valorizado mais? Eu não estou colocando aqui, não, que é importante estudar primeiro, depois casar ou o contrário, não tem uma regra. Mas a questão é que hoje até os próprios pais, né? Se você escuta assim dos filhos, não, eu vou casar antes de me formar. Muitos acham um absurdo, não, filho, você tem que estudar primeiro, você tem que formar primeiro. Então isso é quase um padrão que tá virando, né? Você não pode casar antes de se formar e tudo, né? Tá virando uma regra. Não, eu tenho que comprar o meu apartamento de casar. Então, e com isso vai só adiando o fato do casamento. Só para adiantar depois, porque a gente nunca vai estar completo com todas as nossas conquistas. Sempre a gente vai querer mais. Sempre a gente vai querer mais. Sempre que tá faltando algo, né? E o casamento vai ficando de lado. Aí um outro dado também que eu vi é que isso em Belo Horizonte mesmo, né? Tem aumentado muito o número de jovens morando sozinhos. E isso especialmente os homens. Se emancipam, mas não se casam. Moram sozinhos. E o que a gente percebe? Então, esse final de semana, a gente conversando numa roda de amigos, né? Por coincidência, uma amiga nossa jovem até comentou. Ela já está há alguns anos morando sozinha.
E da boca dela a gente ouviu: "Olha, cada dia que passa, menos eu me vejo casada com uma pessoa". Por quê? Uma pessoa jovem, está morando já há alguns anos sozinho, cada vez mais você vai criando as suas manias, você não está disposto a abrir mão ali do seu espaço, de ter que dividir algo com um companheiro, com uma companheira, Eu estou disposta a renunciar. renunciar. Então, assim, eu fico em casa do jeito que eu quero, eu como na hora que eu quero, eu faço da hora do jeito que eu quero, né, então para que eu vou ter que dividir tudo isso com uma outra pessoa? Então mais vai ficando distante essa ideia, né, do casamento, da vida a 2, então isso é um perigo. Porque a gente vê, né, que vai perdendo, né, o padrão de Deus, porque o que eu creio que é lá, né, na matriz inicial, o plano de Deus, a origem, é homem e mulher para se tornarem uma só carne, né, a família, o propósito de Deus para o homem, para a mulher, a família de forma geral, tem as exceções, e isso vai ficando mais distante com essa ideia. E vivendo sozinhos, né, às vezes, atualmente tá tudo ok, tá bem, porque, né, é pra minha própria felicidade, eu faço o que eu quero, não tem ninguém, né, ninguém para opinar, para falar, fazer nada, intrometer na minha vida, digamos assim. Só que futuramente vive um perigo nisso, a solidão, a depressão, né, porque Deus não, como você falou, né, Deus não fez ninguém para viver sozinho, né, é para se relacionar. Então aí vai ficando mais difícil você encontrar alguém, aonde que eu vou buscar uma pessoa com quem eu posso me relacionar, né, quanto mais tempo vai passando, talvez vai tendo mais essa dificuldade. Então isso é um perigo, né, um alerta que a gente tem que, às vezes, estar atento, né, o que está acontecendo na nossa sociedade hoje também. Vai valorizando tantas outras coisas e deixando de lado aquilo que Deus, às vezes, deixou como primordial. Mas qual que é o propósito de Deus para minha vida? Será que não seria o casamento, família? Ou realmente, primeiro, eu tenho que conquistar aquilo que eu acho que vai me satisfazer, né, como indivíduo? Entendi. Você tem uma leitura diferente? Você tem percebido outros pontos que têm feito os jovens tomarem essa decisão de se casar, Felipe? Não, eu concordo e acrescento. Eu acho que é tudo em prol do bem-estar social do indivíduo. É as minhas manias, é as minhas vontades, e eu não estou disposto a ter uma pessoa me dizendo como eu devo agir, agora que eu sou um adulto, agora que eu tenho meu dinheiro, agora que eu me formei. Será que é uma estrutura de orgulho? Ou será que é uma Eu acho, ingenuidade de eu acho que é mais um comodismo, bem-estar. comodismo? Acho que vira um egoísmo, eu mesmo no centro de tudo, todas as coisas têm que girar ao redor de mim, né. Certo. E aí você vai perdendo essa noção do relacionamento. Me casei tarde, né? Nós estamos partindo a pergunta é essa, porque se casam tarde. Então, me casei tarde. Tinha tudo na mão na casa da minha mãe e do meu pai, contas pagas. Então, eu estudei, eu me formei ou não, mas ganhei dinheiro. Agora eu tenho condições de morar sozinho, eu tenho condições de sair de dentro da casa do meu pai e da minha mãe. Meu teto, minhas regras. E para que eu vou abrir mão disso, colocando uma mulher aqui me dizendo o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que abrir mão? Agora, eu quero dizer para você que está nos ouvindo o seguinte: eh, eu creio veemente, eu creio apenas não. Deus, isso é bíblico. O propósito na vida de um homem e de uma mulher é o casamento. A doutrina, a regra é: Deus fez o homem e fez a mulher para se casarem. Ah, mas tem Paulo, são exceções. Nós não estamos falando de exceções. A plenitude da vontade de Deus na vida de um homem e na vida de uma mulher só se completam dentro do casamento. Óbvio, há exceções. Então não ache você que está tardando esse casamento, está tardando essa tomada de decisão, que você está ganhando tempo para a sua vida. Talvez você está perdendo, porque a plenitude da vontade de Deus na sua vida, homem, mulher, passa pelo casamento. E aí um dos problemas, na maioria das vezes, o homem, porque casamento é morte. Como é que a gente deve amar a nossa esposa? O que Paulo diz, né? Maridos, amei as vossas esposas, assim como Deus amou a igreja. E como é que Deus amou a igreja? Morrendo, dando a vida, mas aí por causa né? e aí por causa do comodismo, você homem não quer se casar, não quer morrer. E você pode pensar assim: não, eu morro. Você precisa dar meu coração para minha esposa aqui, eu morro. Ela vai viver, mas eu vou morrer. Não, nós não estamos falando dessa morte. Nós estamos falando da morte das suas vontades, dos seus desejos, dos seus eus, dos seus egos. De todas as vezes que tiver uma decisão em que vocês estão em conflito, você abrir mão, você morrer. Imagina você, homem, não abrindo mão, não morrendo em prol de você mesmo. Isso é um casamento? Isso é o padrão que Cristo espera que nós amemos a nossa esposa?
O Drummond Lacerda, em seu livro que ele escreve sobre maturidade, ele fala uma coisa interessante, que Fora do alcance das crianças. isso, Eu li também, muito bom. ele fala uma coisa interessante, cara, que uma das maneiras de você medir a maturidade de uma pessoa é a sua disponibilidade em dar, em compartilhar, em dar sem esperar nada em troca. E eu tenho percebido que, por isso que eu te perguntei se vocês percebem que isso é fruto de um orgulho. Orgulho é o escudo de defesa de uma pessoa ferida que não quer permitir que ninguém mais acesse o coração dela. Então ela reage de maneiras enérgicas, né, para impedir que o mundo a faça sofrer de novo. Ou se é fruto de uma imaturidade. Porque, querendo ou não, talvez você que está nos ouvindo, nos vendo, não concorde com isso, mas você pode ter 30 anos de idade, estar bem resolvido, dando pro carro dos sonhos, mas se você vive somente para si mesmo, espiritualmente você ainda é um infantil. Porque o egoísmo, ele é uma conduta comum na vida de uma criança, não de um adulto, né? A própria ciência comprova que a criança ela tem essa tendência de ser muito egoísta porque ela não consegue enxergar o mundo ao seu redor a partir do que o mundo é, mas sim a partir de quem ela é, né? Então tudo é centralizado nela. Então por isso que a criança ela briga por conta de um pedaço de um doce, de um chocolate, é uma boneca, é um carro, é meu, é meu, é meu. E quando nós olhamos para a sociedade, a gente está percebendo que isso está acontecendo de uma maneira, assim, nos detalhes, né? Às vezes é uma vaga no estacionamento, a pessoa briga para ter uma vaga no estacionamento, é uma briga no trânsito porque a pessoa tomou uma fechada e não pôde assim, poxa, deixa eu bulir meu orgulho aqui, deixa a pessoa passar. E dentro do casamento isso acontece com mais veemência, né? Porque o casamento, como você bem pontuou aqui um pouco antes, o casamento, você não se casa para que você espere que a pessoa te faça feliz. Você tem um compromisso de você completar a vida da pessoa e fazer com que ambos sejam felizes, para o cumprimento de um propósito. E vocês são casados, vocês têm filhos, né? Vocês têm empresas, vocês têm ministério. A vida de vocês é uma vida muito atarefada, vocês são pessoas que carregam um propósito muito grande. Então, assim, em muitos momentos vocês pensam de forma diferente, vocês administram muita coisa juntos, não é verdade? E é onde que entra a maturidade. Se você não estiver disposta a ouvir o que o Filipe tem a dizer de uma coisa que você acha que você está certa, você demonstra maturidade. Então, ceder ao outro é extremamente importante para a construção do eu e para a construção do outro, e para a construção daqueles que a gente está criando, que são os nossos filhos, e da formação dos nossos liderados como ministérios dentro da igreja, né? Ô, gente, o nosso assunto ele é muito amplo, tem muita coisa que a gente poderia falar. Acho que cabe a gente marcar uma nova agenda para discutir isso concordar mais, né? Podemos, Vocês estão à estão disposição, se poder marcar mais uma vez? à disposição. Agora só dar uma pincelada ainda em cima disso que você falou, porque a gente citou isso, mas eu acho que isso também não é o único, né, a única questão. Tem outros pontos também, né, e só pontuando aqui a questão, por exemplo, às vezes um homem não assume o seu papel e vai tardando essa questão de assumir uma mulher, né, a responsabilidade do sacerdote mesmo dentro de casa, e às vezes por medo, tem uma mulher muito empoderada do meu lado, então será que eu vou conseguir me casar com ela e, né, trazer para ela tudo aquilo que eu espero, seja financeiro, proporcionar para aquilo para ela, né, que eu na minha cabeça eu tenho que proporcionar tudo, né, pra satisfação dela, então ele vive, né, no conflito: "Ah, será que eu vou dar conta? Será que eu, né, vou conseguir eu como homem?". E aí ela se posiciona e vai tardando essa questão. Às vezes ela tá tão no relacionamento de namoro, de noivado, mas vai só adiando, né, não toma uma postura realmente Isso mais também. séria de casamento. Mulheres fortes, elas assustam meninos fracos, né? Por outro lado, essas mulheres fortes, às vezes querem um homem forte também do lado, mas elas mesmas, às vezes, estão matando a masculinidade dele, no sentido de: "Ah, deixa que eu assumo tudo, eu resolvo tudo, de certa forma, eu não preciso de você". Mas dentro do casamento, ela precisar realmente da figura do homem, né, que ela quer, elas não vai encontrar, porque ela mesma está cortando isso, né, ela mesma já Parece de trabalhar. então Ela já tá não deixando aí já. não dá pra gente entrar nos detalhes, mas são coisas que a gente tem que pontuar, porque são vários, né, pontos que a gente vê em cima disso, né, que tem acontecido. Aí fica um tema também, né, masculinidade tóxica. Será que é tóxica mesmo ou é um feminismo? O feminismo, não cabe a palavra exacerbado, que seria pleonasmo, mas seria um feminismo exacerbado, ao invés de ser masculinidade tóxica? É, a bem da verdade, toda a movimentação que a gente tem da sociedade, seja o machismo, o feminismo, é um levante para se defender de algo, né? Então, por isso que eu insisto nessa percepção profética que eu tenho, de que nós estamos vivendo um tempo que a gente precisa trabalhar esse resgate dos indivíduos e das famílias.
nós como igreja, nós estamos enfrentando um tempo, né, muito desafiador e não dá pra gente abraçar tudo. Então a gente precisa focar no trabalho com as famílias. Então, cada ministério dando a sua contribuição, mas em prol, objetivando trazer esse resgate das famílias é extremamente importante para esse tempo. Para poder concluir, eu quero pedir um favor para vocês. Carla, pra dar uma última palavra, eu quero te pedir uma coisa. Olhando para essa câmera aqui, ó. Para essa moça que perdeu um encanto, para essa moça que acredita que não tem esperança para poder conseguir se casar, o que você pode falar para poder inspirá-la a não desistir de um dia se casar e ter não um casamento perfeito segundo a métrica humana, mas um casamento de sucesso segundo os princípios do Senhor? Fala para essa moça que está agora querendo te ouvir. Então, não perca a esperança, porque, como eu falei no início, né, Deus ele criou o homem e a mulher para o casamento, e existem homens comprometidos, né. Então, assim, em primeiro lugar, quando a gente espera algo de alguém, a gente não pode só exigir algo de alguém, daquilo que a gente deseja, mas a gente tem que se dar o direito de ser dessa forma também. Então, se você quer um homem, não, quero um homem segundo o coração de Deus, comprometido, que me ame, que honre. Então, seja uma mulher também sábia, uma mulher que tem uma postura diante de Deus, que Deus ele vai honrar a sua vida, ele vai direcionar, né, para essa pessoa. Então, o primeiro ponto é você mesma estar comprometida em primeiro lugar com Deus. Né? Quais são a sua escala de valor, de prioridade? Coloque Deus realmente no centro, né? Não a sua própria vida, mas Deus no centro. Né? Seja uma mulher comprometida, né, e dessa forma Deus vai trazer também um homem comprometido, que aí vocês 2 juntos vão conseguir cumprir o propósito que Deus tem para a vida de vocês, né. Uau! Que isso, hein, meu irmão? Minha esposa. A esposa é um zoroso homem, quer conhecer o cara dobro, olha pra mulher dele. É minha esposa. Glória a Tô pegando. Deus. É um corte ali. É um corte, sim, é o corte do podcast, hein? Eu não tô pegando. Meu irmão, eu tenho um desafio para você um pouco diferente, Felipe. Para esse pai que hoje está educando os seus filhos, nesse mundo tão difícil, que os jovens têm tantas dúvidas a respeito do casamento, se casa, se não casa, que conselho que você dá para esse pai, tanto pai de menina quanto pai de menino? O que nós, como pais, podemos fazer para contribuir para que os nossos filhos possam se casar bem? Olhando para essa câmera aqui, o que você pode falar para esse pai? Aí eu vou impartir meu coração de pai e não como um pastor, como um mestre, como o que queira aqui. Eu tenho 2 filhas e eu lutei muito com Deus para que na primeira gravidez viesse um menino e não uma menina. E depois que veio a primeira menina, a segunda eu já queria, não, eu quero menina. Deus mudou meu coração. Então, assim, para você, pai de menina, crie sua filha para um homem, para um marido. Você vai preparar a sua filha para ser uma esposa que cuida da casa, uma esposa que ama seu marido, uma esposa que vive para o seu marido. É difícil talvez ouvir isso, porque para mim é uma luta eu imaginar que eu vou ter que criar minhas filhas para um homem. Mas eu estou criando essas minhas filhas, essas meninas, para um homem de Deus. Então, eu estou instruindo elas na palavra, eu estou tentando formá-las como esposa, como mulher, segundo aquilo que a Bíblia diz, para encontrar esse homem de Deus. Então, eu creio estar cumprindo aquilo que a Bíblia diz, o que a Bíblia espera de mim como pai. Você, pai de menino, forme um homem, não forme um menino, não. Ensina ele a arregaçar a manga, ensina ele a cair e levantar, ensina ele a dar a vida, a morrer para alguém do lado dele. Hoje não é uma esposa, talvez é uma irmã, talvez é uma mãe, talvez é você mesmo, pai. Mostra para ele quão importante ele é como homem e não como um menino sendo cuidado, tendo tudo à mão a toda hora. Forme um homem segundo o coração de Deus. E quem sabe, esse homem que vai ser formado vai encontrar minha filha que está sendo formada também. Amém. 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 Glória a Deus. Pessoal, obrigado pela presença de vocês. Já vou deixar marcado com vocês aqui de poder, né, fazer mais um bate-papo desse, pra gente poder se aprofundar um pouco mais nesse assunto, talvez até avançando para a vida como casados mesmo. Amém. Amém? Para você que nos acompanhou até aqui, nós queremos agradecer você por esse momento, né? É muito bom nós estarmos aqui, poder saber que você do outro lado acredita nesse trabalho. Então, se você gostou, curta, compartilhe, comente, coloca ali as suas dúvidas, nos siga também nesse canal aqui, né, no YouTube, na TV Recomeçar, e nos siga também no Instagram,
Compartilhe esse podcast com as pessoas que você acredita que pode fazer sentido para ela. Talvez a sua amiga jovem, seu amigo jovem, que estão pensando se casa ou não casa. Nós temos muito o que comunicar, que falar. Que isso aqui possa ser apenas o início de uma grande jornada caminhando juntos. Se você não nos conhece, nós estamos situados aqui no Eldorado, na cidade de Contagem, Minas Gerais. Será um prazer receber você e a sua família. Beijo no seu coração, que Deus abençoe você e sua casa. Amém.